Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde para você que sempre nos acompanha aqui no Amazônia TV. A edição desta terça-feira traz as principais notícias aqui da capital e do interior. Mais um caso de violência contra taxista em Manaus. Durante assalto, o motorista foi esfaqueado e abandonado na Avenida do Turismo. Um avião bimotor que transportava dinheiro faz pouso forçado em Fonte Boa, no interior do estado. A partir de hoje, os veículos pesados vão ter horários restritos para circular no centro da capital. A restrição é válida para todos os veículos de carga acima de 8 toneladas. No Novo Aleixo, a comunidade pede sinalização para as vias. Não tem um sinal, o pessoal tem que meter a cara para passar e às vezes acontece acidente. Pacientes do Sistema Único de Saúde recorrem ao Amazônia TV para denunciar a falta de urologistas nas unidades de saúde. Não consigo nunca, já fui em vários lugares tentar marcar uma simples consulta e não estou conseguindo marcar essa consulta, porque simplesmente ele diz que não tem vaga. Aqui no estúdio, o especialista vai dar dicas de como se preparar para enfrentar a temporada de concursos públicos. E já estão abertas as inscrições para a Corrida Tiradentes, que comemora o aniversário da Polícia Militar, e a procura por peixe para a Semana Santa. São alguns destaques do Amazônia TV que começa agora. Balsa carregada com composto de petróleo tomba no Rio Negro. O vazamento foi identificado pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar hoje pela manhã. A balsa estava em um porto particular no bairro Compensa. 2 tanques com capacidade para 30 toneladas de composto asfáltico caíram na água. Outros ficaram em situação perigosa e hoje pela manhã estavam sendo esvaziados pela empresa responsável pelo carregamento. A área foi cercada com outras embarcações para evitar que o produto se espalhasse. Mas era possível identificar uma mancha de óleo sobre o Rio Negro, até as proximidades do antigo porto da Balsa, no São Raimundo. Ainda não foi possível calcular a quantidade de asfalto que vazou dos tanques. De acordo com funcionários da empresa, a balsa chacoalhou muito durante a madrugada. O casco dela bateu contra o fundo do rio, o que provocou uma rachadura por onde entrou água. A balsa adernou para um lado e rolaram esses tambores aqui de contenção e caíram 60 toneladas de CAP, que é composto para asfalto, né? E grande parte vazou, mas grande parte ainda está dentro aí dos compartimentos. De acordo com o Batalhão Ambiental, que identificou o vazamento, os responsáveis afirmaram que a empresa tem licenciamento para o transporte do produto. Mesmo assim, eles foram encaminhados à Delegacia de Meio Ambiente para esclarecimentos. O taxista Antoniel Lopes da Silva, de 66 anos, foi esfaqueado nesta madrugada na Avenida do Turismo, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, ele foi assaltado por 4 homens que se passaram por passageiros. O taxista, logo após ser esfaqueado, foi abandonado lá na Avenida do Turismo. Um outro motorista que passava pelo local socorreu a vítima, que foi encaminhado ao Hospital João Lúcio, onde está internado. O veículo foi abandonado horas depois pelos bandidos no Campos Sales. O taxista Antoniel entrou no pronto-socorro 28 de agosto com ferimentos no ombro e na região dorsal. Ele já passou por uma drenagem torácica e agora se encontra em observação na enfermaria. O quadro dele é estável. Um avião bimotor apresentou problemas e teve que fazer um pouso forçado no município de Fonte Boa, no interior do estado. O avião iria deixar Valores, no município de Fonte Boa, e na hora da aterrissagem, um dos trens de pouso apresentou problemas, saiu da pista e foi parar no meio do mato. Ninguém ficou ferido, piloto e copiloto não quiseram gravar entrevista, mas durante depoimento na polícia, afirmaram que foi um problema no trem de pouso. Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta de 11h30 da manhã. O avião saiu de Manaus para Fonte Boa e em seguida iria para Tonantins. Depois do acidente, outro avião foi até Fonte Boa para continuar a viagem.
Um homem foi preso portando um revólver próximo à unidade prisional do Puraquequara, na Zona Leste. John Everton de Almeida, de 21 anos, ele foi preso por policiais da Força Tática em um ramal próximo à penitenciária do Puraquequara. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com 6 munições. John Everton alegou que a arma era para a própria defesa. O acusado foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Começou a vigorar hoje a lei que estabelece as novas regras de circulação para veículos de carga no centro de Manaus. Agentes de trânsito estão posicionados em pontos estratégicos neste primeiro momento, apenas para orientar. Michael Jackson ouviu falar da mudança, mas tinha dúvidas. Vai mudar, né, a situação no centro e que os caminhões pesados, né, não poderão circular. Agora não estipularam o horário, né? Em que sentido, em que local. Durante a conversa com os agentes de trânsito, veio a certeza. Veículos como o que ele dirige estão proibidos de circular nesta parte da área do centro da cidade. Nesses dias, fora esses dias, esse horário não pode. A não ser que o senhor vá pela Manaus Moderna, se o senhor for deixar mercadoria no porto e sair, aí o senhor pode ir pela Manaus Moderna, que é Lourenço da Silva Braga. Certo. Hudson está na mesma situação e já pensa nas adaptações que terão que ser feitas pela empresa que ele trabalha. A gente faz entrega no centro todinho, na área central todinho, vai ficar difícil. Este comerciante também se preocupa por conta da carga e descarga de mercadorias. Horários trabalhísticos, segurança que nós não temos nem no dia, nem durante o dia, quanto mais à noite. Né? São problemas de ordem que já vem há muito tempo, não é desde agora. A lei entrou em vigor hoje e prevê 15 dias de ações orientativas. A restrição é apenas na área central, para veículos de carga acima de 8 toneladas. Na área amarela do mapa, limitada pelas ruas Floriano Peixoto, Luiz Antoni, Leonardo Malcher e Avenida Joaquim Nabuco, o tráfego de veículos com capacidade acima de 8 toneladas está proibido das 6 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, e das 6 da manhã às 5 da tarde, aos sábados. As mesmas regras valem na área verde, entre a Floriano Peixoto e a Lourenço da Silva Braga, para veículos com mais de 16 toneladas de capacidade. Por enquanto, a medida é só válida para o centro. Só válida para o centro e com observação, os veículos que fazem o transporte de carga para o porto de Manaus, para a entrada e saída do porto, eles estão livres da zona de restrição de circulação. Poderão entrar e sair do porto a qualquer momento, a qualquer horário. Agora um assunto que interessa a milhões de brasileiros, os concursos públicos. A cada ano, milhares de candidatos se inscrevem nos concursos públicos em todo o país. A estabilidade financeira e os salários são os principais atrativos. Mas como se preparar para enfrentar as provas e assim garantir a tão sonhada aprovação? É o que nós vamos saber a partir de agora com o professor Aroni Bentes, que é especialista em educação. Boa tarde, seja bem-vindo à Amazônia TV. Boa tarde, é um prazer estar aqui para esclarecer a população. Será que existe uma fórmula para conseguir essa tão sonhada aprovação? Existe. Eu vou dizer agora. Estudar, estudar e estudar. Essa é a melhor fórmula, né? Claro, se programar para tal, aqueles que fazem cursinhos, e mesmo em casa você pode obter êxito. Mas é necessário também a gente, como o senhor falou, né? Estudar, mas é necessário ter um esquema de estudo, né? Não é simplesmente chegar e pegar aquelas disciplinas que constam lá no edital. Perfeito. O manual principal do candidato, do concurseiro, são os editais. Ele precisa olhar os editais, ler os editais, compreender muito bem o que está ali, né, e usar como regra básica para ele. Tirar uma cópia grande, pregar no guarda-roupa, no quarto, no espelho, e todo dia dar uma olhada. Aqueles que têm o privilégio de estudar em cursinhos poderão fazê-lo numa parte do dia, manhã, ou tarde, ou noite, e durante o dia também se dedicar com uma rotina de estudo em casa. Isso é fundamental. Um ponto que a gente iria tocar é esse, porque até se preparar para um concurso é caro. É caro. Mas, graças a Deus, né, felizmente, nós temos boas histórias de pessoas que, mesmo sem recurso financeiro, conseguiram aprovação. Né? Parece que há um mover aí, né, de forças em prol daqueles que têm dificuldade e acabam tendo muita vontade de fazê-lo e estudar. Então, em casa mesmo, pode estabelecer uma rotina de 4 horas pela manhã, 4 horas à tarde e talvez 2 à noite, entendeu? Essa rotina intensa vai fazer com que alguma informação fique e ele tenha êxito na aprovação dos concursos. E hoje em dia
gente também tem um outro recurso, né, que é a internet, que possibilita lá você ter acesso a várias obras, a vários resumos. As provas antigas de outros concursos passados, né, que podem servir como parâmetro para ele estudar, bom, que vai ser guiado. Embora ele tenha o edital, como nós falamos há pouco, não é importante que ele tenha também essas outras experiências. A internet é uma boa fonte de busca disso aí. Agora é preciso ter disciplina, muita disciplina para isso, né? A estabilidade, como você bem falou, né, tem atraído muita gente, mas sem essa palavra disciplina, determinação, vontade, né, bom êxito, não vem. É importante que ele entenda isso, que estabeleça toda a sua vida em prol disso. Vou falar também sobre uma questão. A gente estuda, digamos assim, 4 horas, mas tem uma hora que a gente já não aguenta mais olhar. Existe um período que a gente tem que, assim, durante esse horário, né, esse esquema de estudo, que a gente deve parar, fazer umas pausas? Como é que deve ser feito Certamente, isso? Não adianta, prestem bem atenção, você suprimir a necessidade do corpo em prol de buscar informação, buscar de aprender. O tiro sai pela culatra, com certeza. Então, a hora de dormir é a hora de dormir. O concurseiro determinado tem que dormir. No mínimo 6, 7 horas, 8 horas, né? 7 horas, no máximo 8 horas, acordar cedinho. Vou varar a madrugada estudando, isso não é bom. Não é? Embora a gente conheça que há exceções e tal, é importante estabelecer o horário de refeições, e aí é importante se alimentar bem, com frutas, com legumes, uma dieta mais equilibrada, mais leve, para que o estômago não fique cansado, carregado e sobrecarregue o cérebro, que é onde ficam armazenadas as informações. De quanto em quanto tempo, então, a gente deve dar uma pausa? Pois é, a gente começa com a disciplina? Essas 4 horas, por exemplo, essas 4 horas de estudo matinal. Então começa estudando, vamos lá, acordou cedinho, ótimo, 6 horas da manhã é um bom período. 6 horas da manhã começa, vai até as 8, dá uma pausa, faz um lanche pequeno, que seja, depois retoma, não é? É importante também, com muito equilíbrio, veja bem, não abandonar completamente a vida social. É importante sair um pouquinho também no final de semana, mas sempre não esquecendo, né, que há um objetivo, que há uma meta a ser cumprida, né, a ser atingida. Que é a aprovação no concurso. Professor, eu vou pedir para que o senhor continue aqui conosco na Amazônia TV, e eu vou lembrar também aos nossos telespectadores que podem participar sim desse bate-papo. É só ligar para a nossa produção no 3216-5551 e enviar a sua pergunta, que o nosso convidado ele irá sim responder. E já no próximo bloco, a reclamação de moradores no Novo Aleixo que pedem sinalização para as vias do bairro. Não tem um sinal, o pessoal tem que meter a cara para passar e às vezes acontece acidente. Fique de olho na hora, agora 12:15, a gente vai para o intervalo e volta já já. Hoje, todo Nossa equipe recebeu a denúncia de que existem pouquíssimos profissionais de urologia aqui no estado. Quem precisa do atendimento específico sofre, e nós fomos conferir de perto essa situação. Em 2008, quando Iris precisou de atendimento pela primeira vez, foram os amigos que se reuniram para pagar a consulta do urologista, médico especializado na saúde do homem. Agora, ele conta a dificuldade para encontrar vaga na rede pública de saúde. Porque simplesmente ele diz que não tem vaga. Já fui duas vezes no 28 de agosto, 3 vezes aqui no Dias Gadelha e 2 aqui no Danilo Correia, onde estamos agora. Só que eu não consigo. E uma vez lá na Policlínica da Codajás, também não consigo marcar essa consulta, uma simples consulta. O último local procurado foi a Policlínica Danilo Correia, no bairro Cidade Nova. Fomos recebidos pela direção da unidade. Doutora Liege Ribeiro explica que o problema, de fato, existe. Segundo ela, o Amazonas possui um déficit enorme em algumas áreas médicas. Situação confirmada pelo CRM. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, atuam hoje em Manaus 32 médicos urologistas, um número que o próprio Sistema Público de Saúde reconhece ser bem abaixo do ideal, tendo em vista que a procura por esse tipo de atendimento aumentou. É verdade, não só urologia, né, mas outras especialidades é mais difícil de conseguir, tipo endocrinologista, né, otorrino. O urologista é um problema mais sério, até porque com esse programa de atenção à saúde do homem, o homem está buscando mais atendimento, né, e nós realmente no estado do Amazonas temos um pouco menos de urologista. É por isso que a demanda está sendo muito grande e a gente está atendendo muito pouco em relação a isso. Mas Iris não deve ficar sem atendimento, de acordo com a médica. Mas a gente pode tentar, junto com ele e alguns que precisam de urologia, a gente tentar em outra rede, em outros hospitais.
Problemas na sinalização de trânsito no cruzamento entre as ruas João Câmara com a Itaqueraima, lá no Novo Aleixo, está deixando pedestres e motoristas preocupados devido aos constantes acidentes no local. Falta de sinalização e o risco de acidente. A falta de sinalização por aqui é algo visível. Não há presença de semáforo neste cruzamento. A demarcação está quase que apagada. E atravessar a rua por aqui não é nada fácil. Nós vamos tentar atravessar para você ter uma noção do perigo que é andar por aqui. Uma missão nada fácil para quem transita por aqui. É um perigo constante, tanto para pedestres quanto para os próprios motoristas. Não tem um sinal, o pessoal tem que meter a cara para passar e às vezes acontece acidente. O que acontece é que os condutores aqui muitas vezes não sabem qual é a sua preferência e às vezes não aguenta esperar e mete a cara e acontece acidente aqui com um motoqueiro e ônibus. Crianças e adultos se arriscam para atravessar a rua. Não há faixa de pedestres por aqui. E a sinalização, que segundo os moradores foi pintada há 15 dias, já está saindo. Ninguém respeita ninguém. O pedestre que atravessa aqui, ó. Às vezes a criança que para aqui, a gente tem que estar olhando para ajudar, que é cruel a situação. Não pode atravessar. Olha, você pode ver que fizeram ali uma faixa de pedestre, uma faixa de pare ali, ó. Aquela já até apagou, ó. Isso aí não funciona. Ninguém vê nada, ninguém fiscalizando por aqui. Tem que haver um carro do Detran, um carro da Manostrans, do Intrans, todas as autoridades do trânsito. E se ninguém quer, eu estou aqui à disposição para ir lá fiscalizar também. Situação complicada e perigosa ao mesmo tempo. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Manaus Trans informou que o setor de engenharia está analisando esse cruzamento. Estão sendo avaliadas a quantidade de veículos que trafegam nesse cruzamento e os horários de maior volume de tráfego. Após a conclusão dessa análise prevista para o próximo mês, a sinalização adequada deve ser implantada. Hoje foi inaugurada oficialmente a primeira etapa do corredor viário do Mindu. A via liga a zona centro-sul à zona sul de Manaus. São mais de 3 quilômetros de rua e escoamento de pista nos dois sentidos, com mais de 10 metros de largura cada uma. A via recebeu o nome do empreendedor amazonense Natan Lemos Xavier de Albuquerque, que morreu em janeiro de 2013. Vai desafogar o trânsito, ela já significa o cumprimento de uma promessa de campanha do vice-prefeito Issa Abraão e minha, que é de nós fazermos por ano 100 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. Aqui já temos ciclofaixas, enfim, são 3.100 metros de ida, 3.100 metros de volta, e quando a obra estiver completamente pronta, ela significará uma mudança significativa na paisagem urbana de Manaus. A obra foi financiada pelo Ministério das Cidades por meio da Caixa Econômica Federal. O corredor vai ligar a rua João Câmara, no bairro Novo Aleixo, à Avenida das Torres. A atual administração recebeu o projeto em andamento e ele não contemplava a construção de ciclovias, mas será preciso adaptar a nova realidade da capital. Por isso, no mês que vem, serão implantadas ciclofaixas. São 3,1 km de um lado, 3,1 km de outro, ciclofaixa, e a previsão é que a gente até o final do ano que vem entregue todas as etapas possíveis. A primeira estamos entregando hoje, temos a segunda e a terceira que está em andamento. Dificuldade sim na desapropriação, mas com muito suor, com muito trabalho, nós vamos conseguir resolver o problema de Manaus. Essa ciclofaixa vai ser colocada quando? Como é que vai ser esse estudo, a previsão? A previsão é que ainda no mês de abril ela já seja inaugurada aqui na avenida. A via foi a primeira inaugurada com um sistema de paisagismo, com mais de 530 árvores plantadas e 4.000 mudas ornamentais. A gente está entregando para Manaus já uma via completamente arborizada, não só para proteger o manancial, o curso d'água, já que ela está incluída no corredor do Mindu, mas também para dar à população uma sensação de uma avenida muito mais verde, muito mais sombreada. Agora vamos saber como deve ficar o tempo nas próximas horas nas capitais da região norte. Acompanhe no mapa.
Áreas com nebulosidade se concentram no sul da região, ocasionando pancadas de chuva e trovoadas sobre o estado de Rondônia. O céu fica nublado com chuvas fracas e isoladas no Pará. Nas demais áreas do mapa, céu parcialmente nublado. Confira as temperaturas. Mínima de 23 em Porto Velho e em Rio Branco. Máxima de 32 em Macapá e em Manaus. Depois do intervalo, tem dicas para quem está em busca de qualificação profissional. E ainda nesta edição, abertas inscrições para a Corrida Tiradentes, que comemora o aniversário da Polícia Militar. Agora aqui na capital, 12h26. Não saia daí que o intervalo é rapidinho e eu te espero. Quem é que não sonha em conseguir aquela vaga no mercado de trabalho? Pois é, mas uma das dificuldades encontradas por muitos candidatos é a falta de qualificação adequada para aquele cargo ou função. Pensando nisso, o Cine, CETRAB e a Escola Municipal Madre Teresa de Calcutá, eles estão realizando um curso pioneiro de capacitação profissional. O curso começou no dia 4 de março e é ministrado todos os dias das 7 às 10 da noite e foi dividido em 3 módulos: aulas de português, informática e matemática, as principais disciplinas exigidas em uma prova de entrevista de emprego. O professor Vadson é um dos apoiadores do projeto. Ele explica que a turma já possui um conhecimento básico, mas pelo curso eles aprendem algumas tarefas específicas de cada área. A gente está tentando só aprimorar isso para que quando ele chegue no mercado de trabalho ele não tenha tanta dificuldade em relação ao que vai ser exigido dele, dependendo da função que ele vai concorrer também. E pensando em aprimorar esses conhecimentos e conseguir uma vaga no mercado de trabalho, que o Edson, de 16 anos, veio participar do curso. Esse curso nos relembra várias coisas que nós nos esquecemos com o passar do tempo. Coisas básicas da 4ª série, 5ª, que pede muito em relatórios de empresas ou até mesmo em testes para entrar em fábricas. Ao final do curso, os alunos irão receber a certificação e irão passar por orientações de como se comportar numa entrevista de emprego. É um passo muito importante para o trabalhador hoje, porque no mercado de trabalho, ele está sendo reprovado na entrevista devido à maneira que ele chega, o modo como ele se apresenta na empresa. Fabiane já fez outros cursos, mas este é o único que no final ela já terá a oportunidade de ser encaminhada para uma vaga no mercado de trabalho. Eu terminei o ensino médio e apareceu esse curso e eu aproveitei, fiz vários cursos e estou agora à busca de um emprego. Mas já estou pronta para o mercado de trabalho. Nós estamos optando pela escola, né? É um espaço muito importante porque nós temos professores, diretores qualificados que estão sendo incluídos dentro desse trabalho e, ao mesmo tempo, trazendo essa juventude que poderia muito bem estar sendo levada por uma iniciativa do narcotráfico e vindo para a inclusão social e para o trabalho. E nós vamos voltar a falar com o professor Aroni Bente sobre a preparação para os concursos públicos. Professor, a gente já tem perguntas de telespectadores e eu já vou perguntar logo elas antes de a gente continuar o nosso bate-papo. Uma delas é com relação ao período mínimo de preparação para um concurso. Existe um período mínimo? Isso depende muito, é muito relativo do embasamento, da bagagem, como a gente fala, né, que o candidato tenha. Né? Se ele não tiver nenhuma, o mínimo é 6 meses. Ele tem que se preparar e tal. O bom mesmo seria de um ano para o outro. Né? Já ficar de olho e tal nos editais, estar preparado. Então, dependendo muito da vivência dele, com os estudos e tal, às vezes 3 meses, 12 meses de cursinho ou em casa mesmo, pode resolver o problema. Agora, a gente age essa determinação. Né? Isso vai depender muito daquela bagagem cultural, daquela informação que ele teve, há quanto tempo ele está parado, né? Há quanto tempo ele não vai a um banco de escola, não senta, não estuda, e isso depende desses fatores aí. E a gente, quando fala assim um período mínimo,
tem que ter um objetivo, se é aquele concurso específico, mas isso não impede que você preste outras provas, vai fazendo né? treino, né? São os treineiros, né? Pode fazer, não tem um problema, desde que estabeleça. Uma dica também é que as pessoas não fiquem pensando muito na concorrência, não. Tá? Isso acaba tendo um efeito muito negativo no lado psicológico, na preparação emocional. Então, melhor nem saber e tal, e mandar bala, sentar, né? E dizer, olha, eu quero isso, enfim, determinar e seguir essas receitas que nós estamos dando aqui agora. Tem telespectador perguntando com relação ao uso de estimulantes. Tem muita gente que faz uso disso para ficar mais tempo acordado, para estudar mais. Isso realmente funciona ou isso prejudica? Negativo, mais prejudica do que ajuda. É muito provável que ele fique até ligado, estudando, mas na hora da prova tem algum problema. Quer dizer, é o momento em que ele precisa estar mais lúcido ainda, ele vai ter problema, consequência. Você sabe que o corpo sempre cobra isso mais cedo ou mais tarde. Então é importante viver uma vida mais saudável possível. Tomar água, dormir, descansar, ter bons pensamentos, tomar a luz do sol. Esses medicamentos ajudam muito. Esses são os naturais, né, que a natureza preservou e deu para todos nós. A educação é isso, tem que ser o mais natural possível. Senão a gente vai colher o fruto ruim lá no futuro. O nosso público ele é muito eclético e tem jovens já preocupados ainda em idade escolar, perguntando se tem idade mínima para participar de concurso. Tem sim. Os editais eles estabelecem muito bem isso aí, né? Me parece que 18 anos é a idade mínima para concorrer a uma vaga em qualquer setor público, em qualquer esfera, né, que seja municipal, estadual ou federal. E esse critério também é válido para a idade máxima, né? Isso está previsto no edital. Isso está previsto em editais, os editais, mas nunca é tarde para estudar, né? Eu acho que é importante, ao Amazonas, a gente acabou de uma reportagem da falta de qualificação, eu acho que ao treinar para concurso, você acaba também se enchendo de qualidade, ficando apto para outras vagas. Vamos falar agora das provas. A gente sabe que as provas, para alguns concursos em específico, elas são muito extensas, exige muita leitura, muita interpretação. É isso realmente daqui para frente? É o seguinte, você se prepara para o concurso e tem que haver um preparo intelectual, aquele de informação, de conteúdo, um preparo emocional e um preparo físico. Isso vai ser cobrado durante a jornada de prova de 4 horas, 5 horas, enfim. A dica qual é? Então, antes da prova, você leva aí o seu material, né, a caneta, papel, enfim, o que está lá no edital que você deve levar, né? Você leva a sua aguinha para tomar água, para molhar sempre a garganta, isso te desidrata muito, esse esforço mental que você faz, né? Então você leva para lá e começa fazendo a prova por questões fáceis, aquela que você acha que é fácil mesmo, vai lá, vai marcando e guarda a bateria para aquelas questões mais difíceis que você vai ter maior dificuldade para resolvê-las. Lê, relê, isso é uma dica. Isso, leia toda a prova, leia tudo e não se desespere. Às vezes você não entende nada, você está muito nervoso, então vai se acalmando que lá Uma vírgula faz diferença. Faz muita diferença, né? Prestar atenção em cada detalhe, os enunciados, enfim, qualquer problema durante a prova, fazer esse comunicado a quem está dirigindo ali o certame, enfim. Eu acho que esses detalhes fazem muita diferença. Às vezes não presta atenção que está querendo a alternativa incorreta e não a correta. Pois é a falta de equilíbrio na hora. Então você passa, por isso que antes de marcar qualquer coisa, então dá uma observada. Geralmente nos concursos eles pedem um gabarito, aquele material que vai ser computado. Às vezes você pode até usar o cartão, o caderno de prova, né, como rascunho e tal. Pode riscar à vontade, mas o cartão Mas o gabarito você tem que ter muita atenção, muito cuidado. Então, todo esse preparo que você vai viver antecipadamente vai ser requerido de você um esforço maior lá na hora de executar, né, de agir, é naquela hora que tem que brilhar. E dicas para redação? Pois é, a redação sempre é um momento de muito estresse. A principal dica tem que ter um treino técnico, evidentemente, mas leitura, né? Eu acho que ler, prestar atenção nos principais jornais, assistir aos jornais locais, também nacionais e internacionais, essas questões todas, para ter o que dizer na hora. Muitas vezes bate o branco, nem falta de técnica, você até sabe que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e não sabe colocar no papel. O que faltou? Faltou ler, faltou observar, faltou escrever também, escrever. Né? E é muito preocupante, até porque essa questão agora que está essa polêmica aí, de que o aluno ele tem que saber ter a noção, não precisa escrever o correto, isso é muito preocupante. O que as comissões querem, geralmente de concurso, é que o candidato tenha condição de estabelecer uma relação com aquele assunto, que ele saiba um pouco e pelo menos se posicionar a respeito daquilo lá. O que se quer finalmente é que o candidato ele esteja ligado com o seu ambiente, com o seu contexto, né? E ele faz isso provando com a redação. Tem que ter uma visão crítica, né? Exatamente, uma visão crítica, equilibrada, né? Ponderada, nada de excessos. E nada de erros, hein? De grafia, ortografia, né? Concordância. Exatamente, treinar em casa, treinar. Tá certo, professor Aroni Bentes, muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde. Eu que agradeço e uma boa sorte a todos.
Depois do intervalo, o primeiro simulado de resgate na praia da Ponta Negra, a ação faz parte do termo de ajustamento de conduta para a reabertura do balneário e a procura pelo peixe aqui na capital. Agora 12h38, a gente vai para o intervalo e volta em instantes. A tradicional Corrida Tiradentes, que comemora o aniversário da Polícia Militar, já está com inscrições abertas. Este ano a corrida vai ser lá na Ponta Negra. E para falar sobre essa corrida, estão aqui no estúdio o Tenente Coronel Caldas e também o Erivelton Almeida, que é o coordenador técnico dessa prova, dessa competição. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então conta pra gente, inscrições já estão abertas, onde os candidatos interessados eles podem procurar? Pois é, eu vou começar. São 176 anos de aniversários que a Polícia Militar está comemorando. E nessa festa toda nós temos a Corrida Tiradentes. Na verdade é a 30ª Corrida Tiradentes, é a 30ª vez que nós estamos realizando essa prova de rua, então já é bem tradicional. E eu sei que os nossos corredores estão cada dia mais exigentes e nós estamos querendo atender na íntegra essa exigência do nosso corredor. Nós contratamos o Erivelton Almeida, que é o nosso consultor técnico, para que a gente possa atender de fato essa demanda, né? Todos os detalhes, os pequenos detalhes, para que a corrida seja top de linha e atenda toda a necessidade aí do corredor, do assistente. E antes dele falar do percurso, que a gente está curioso, fala pra gente os locais de inscrição. Pois é, nós também facilitamos a vida do corredor. A inscrição será pela internet, na acessocor@acessocor.com.br ou na página da polícia. Vai entrar no pm.am.gov.br. Lá dentro da página da polícia vai ter um linkzinho Corrida Tiradentes, vai clicar e vai fazer a sua inscrição. Pegue todas as informações. Sem problema nenhum, o regulamento vai estar lá disponibilizado e você vai ter muitas informações fora as que nós vamos repassar aqui. Tá certo. Vamos falar agora do percurso, que é algo mais esperado. Todo ano tem surpresas, novidades e agora, mais do que nunca, com um especialista que já conhece muitos pontos aqui da cidade. Fala pra gente por que a escolha lá da Ponta Negra. Bom, nós temos a Ponta Negra como palco maior das corridas, né? Já é de costume, a maioria das corridas acontecem lá. E esse ano nós estamos criando um novo percurso, um percurso específico para militar, que é o percurso de 3 quilômetros. Tendo em vista a quantidade de provas, de distâncias diferentes na prova, são 3, 5 e 10 quilômetros, nós vimos a Ponta Negra como o local ideal para a realização dessa edição da prova. Nossa participação no evento vai desde o planejamento do regulamento, a distribuição das categorias, a premiação em dinheiro, a distribuição dos pontos de água. A gente está unindo forças aí com a Polícia Militar nessa parceria que começou desde o ano passado, numa prova que nós fizemos juntos lá em Manacapuru. Esse ano, novamente, temos a proposta de somar com a Polícia Militar e fazer um grande evento, tendo em vista que a 30ª edição, a Corrida Tiradentes é uma das mais tradicionais do Amazonas, é uma das mais antigas, juntamente com a Corrida da Casa da TV Amazonas, que é Henrique Pinto. Portanto, estamos aí para somar com o evento, verificando esses detalhes técnicos, conforme o Caldas já colocou, para que nós tenhamos realmente um evento à altura da tradição. De qualidade e manter a tradição. Exato. A expectativa de atletas. Olha só, é interessante nós mencionarmos, nós teremos 4 grandes categorias. Nós vamos convidar, um convite para os militares de um modo geral em Manaus participarem de 3 quilômetros individuais Independente da força. Independente da força. Até os nossos amigos, os marronzinhos, por exemplo, quem trabalha com farda e tem algum vínculo com militarismo. Agente de trânsito, por exemplo. Qualquer Forças Armadas. Forças Armadas de modo geral, os agentes de trânsito. Nós tivemos no ano passado um deputado que botou a farda e correu, então você é bem-vindo. A dificuldade vai correr de coturno, calça e camiseta, então é uma dificuldade a mais. Esses são 3 quilômetros, essas pessoas são convidadas, não precisam se inscrever, entrar no site, nada. Eles vão chegar lá fardados, vão participar, receberão troféus por essa participação. Nós teremos também os nossos cadeirantes, aquelas pessoas com necessidades especiais, participarão conosco em 10 quilômetros sem problema. E nós teremos 5 e 10 quilômetros. Nós teremos as maiores premiações do estado. Para 10 quilômetros nós ofereceremos R$ 1.500, R$ 1.700,
400 e 300. Premiação excelente. Olha só, o convite está feito, vocês que estão assistindo a gente, então é só acessar lá o site da Polícia Militar e lá tem todas as informações. Muito obrigada e vocês vão voltar ainda, tá bom? Para dar mais detalhes para a gente sobre essa competição. Depois da assinatura do termo de ajustamento de conduta, foi realizado hoje o primeiro simulado de resgate na praia da Ponta Negra. A ação vai determinar a data de reabertura da praia. Todos os envolvidos no processo de reabertura da Praia da Ponta Negra, como os bombeiros, SAMU, Polícia Militar e Guarda Municipal, participaram do simulado. A intenção é ajustar a ação de todos os órgãos que irão atuar de forma conjunta na área da praia. Essa simulação é justamente para garantir que todo o aparato de segurança esteja funcionando perfeitamente, para que o banhista tenha 100% de segurança aqui na Ponta Negra. Para evitar as mortes de banhistas, como a das 13 pessoas que morreram depois que a praia foi entregue à população, o Corpo de Bombeiros simulou 2 casos comuns de afogamentos. O órgão terá 2 embarcações, 6 pranchões, 30 salva-vidas, além de 8 postos elevados de observação nos fins de semana e feriados. Esses postos elevados vão ter 2 bombeiros, um observador que vai ficar na parte de cima, com binóculo e apito, então ele vai, qualquer situação de normalidade, ele vai estar alertando através do apito, e o que está embaixo vai ficar atento e vai fazer a intervenção, vai retirar o banhista que está se afogando da água e dar o primeiro atendimento. O simuladão é o primeiro passo para que seja estabelecida a data de reabertura da Praia da Ponta Negra. Após a assinatura do termo de ajustamento de conduta no último dia 21 de março, ficou determinado que a comissão responsável pela área terá 60 dias para definir as normas de utilização do local. Agora uma dica para você que ainda não garantiu o peixe para essa Semana Santa, é visitar as tendas do peixe. Saiba mais detalhes na reportagem. Silvânia Silva trouxe a família para comprar peixe na tenda. E aí, o preço tá bom? Tá ótimo, gostei. Melhor do que ir na feira? Com certeza. Na tenda do peixe, o preço é mais barato do que em feiras e mercados. A ideia é da Secretaria de Estado de Produção Rural para ampliar a oferta e combater os preços altos do pescado durante a Semana Santa. A unidade é móvel e vai percorrer vários bairros da capital até o dia 30 deste mês. E fazer com que você atravesse o atravessador e esse peixe chegue a um preço acessível. De acordo com a CEPROR, o Amazonas tem pelo menos 80 mil pescadores e 4.200 aquicultores. Este piscicultor veio de Rio Preto da Eva e aproveitou para comercializar o pescado em Manaus. Hoje nós produzimos lá no Rio Preto da Eva tambaqui e matrinchã. Então, quando o peixe alcança a média de 2.600 a 2.800, nós trazemos para venda no mercado, Onde hoje nós estamos com na feira da CEPROR. Eles disponibilizam esse lugar para a gente botar o peixe, e o produtor vender a própria safra dele. Então, hoje nosso peixe, a gente tem um lucro melhor vendendo direto ao consumidor, sem passar por intermediários. E quem quiser conferir o preço do peixe, a CEPROR disponibiliza 2 tendas fixas até o próximo sábado. Elas ficam na Torquato Tapajós, na entrada da Cidade Nova, e na Feira do Coroado, na Alameda Cosme Ferreira. O Amazônia TV termina aqui, mas continua na internet. Na nossa página você pode acompanhar essas e outras notícias. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você e eu te espero amanhã, a partir do meio-dia. Até lá!